receber toda adoração e todo louvor. Irmãos, em todos os momentos, em todos os dias, em todos os minutos, nós precisamos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A todo momento tem de haver uma entrega da nossa parte para com Deus. A todo momento devemos nos prostrarmos, nos rendermos diante daquele que é poderoso para mudar a nossa história, irmãos. Às vezes, hoje, nesta noite, há pessoas aqui que já procurou ajuda em muitos lugares, já gritou por socorro a muita gente, buscou nas religiões e a sua vida não mudou. E eu quero dizer para você que não vai mudar. Ela só vai mudar verdadeiramente quando você se render diante de Cristo, quando você se render diante do autor e consumador da nossa fé, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas através da tua poderosa palavra. Hoje, o que nós precisamos entender através da revelação da palavra de Deus, que dar frutos para um cristão, como muitos acreditam e como muitos almejam, como muitos oram, dar frutos não é somente frutos de bens materiais. Muitas religiões, muitas doutrinas criaram uma doutrina que nós precisamos viver bênçãos nessa terra, que nós precisamos alcançar bens materiais nessa terra, que nós precisamos viver o melhor dessa terra. Alguns ele almejam, irmãos, algo assim, em acumular nessa terra. Eu quero que você me compreenda nessa noite. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que você não deve desejar algo melhor, uma vida melhor para você. Eu não estou dizendo que você não precise buscar por um conforto, por algo melhor para a tua vida e para a tua casa. Mas o que eu estou dizendo para você nesta noite, que eu quero aqui, através da revelação da palavra, que você entenda o que Deus está dizendo através da palavra, é que nós precisamos gerar frutos de mudança de vida. Frutos de caráter, irmãos. Porque a palavra está dizendo que eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Às vezes, o que falta para nós é um fruto chamado a verdadeira conversão. Uma entrega verdadeira a Cristo, uma fé firmada no Senhor. Meu irmão, frutos, quando há conversão verdadeira, a mudança é completa dentro de nós. Nós, como igrejas, que nos rendemos diante do Senhor, diante da presença de Deus, quando há esse fruto de conversão verdadeira, nós não temos prazer mais nas coisas do mundo.
Nós não temos prazer mais em noites, naquilo que a terra, naquilo que o mundo oferece. Nós não temos prazer em drogas, em bebida, em prostituições. Nós não temos prazer em fornicações. Nós não temos prazer em praticar algo que desagrada ao nosso Deus. Nós não temos mais prazer em palavras de duplo sentido. Mas o nosso prazer é em adorar, em buscar, em orar, em estar na presença do nosso Deus. Aquele que verdadeiramente entregou a vida para Deus, o único prazer que ele tem é em buscar a Deus. Ele troca qualquer coisa nessa terra para estar na presença de Deus. Ele faz de tudo para se aproximar de Deus, porque ele entende dentro de si que a palavra de chegarmos a Deus, e ele o quê? Se chegará a vós. Ele entende que quanto mais ele busca, mais de Deus ele tem na tua vida. Quanto mais ele ora, mais Deus se faz presente na tua vida. Quando ele cuida das coisas de Deus, mais Deus cuida das suas coisas. Então a gente precisa entender que a gente precisa gerar esses frutos. A gente precisa entender a necessidade de estar na presença de Deus. Nós precisamos entender a necessidade da oração. Nós precisamos entender a necessidade da adoração. A necessidade de estar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, para se prostrar diante daquilo que Deus fala, porque uma palavra revelada, ela muda a nossa história. A palavra de Deus vai dizer sobre um homem chamado Centurião, que ele se aproxima de Cristo para buscar pelo teu criado que estava dentro da casa doente. Irmãos, olha só a reverência e o entendimento dele diante de quem ele estava. Um homem de autoridade mandava, um homem que tinha soldados, irmãos, ao seu dispor, ao qual ele obedecia, mas que ele entende que diante de Jesus ele não era nada, porque Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, Jesus é a majestade santa, é a soberania que reina para todo sempre. E ele chega diante de Jesus e diz assim: olha, eu sou um homem de autoridade, mas eu te peço nessa noite, envia somente uma palavra, e a tua palavra curará o meu criado. E sabe o que ele vai dizer? Porque eu não sou digno que entre dentro da minha casa. Ele reconhece que ele era uma pessoa indigna, irmãos, mas também que ele sabia o poder da palavra de Cristo. Antes dele entrar dentro da casa, a palavra enviada havia curado o teu criado. É por isso que nós precisamos entender a necessidade, irmãos, de dar ouvido àquilo que Deus fala, àquilo que Deus revela, porque ela traz mudança de vida, ela traz transformação de caráter, ela, irmãos, ela arranca o pecado de dentro de nós, ela tira a imoralidade. Aqueles que se rendem à palavra, a Cristo, a palavra poderosa, nele já não há mais desejo nas coisas que a terra e o mundo oferece. Hoje eu quero mostrar um homem na Bíblia, ao qual teve a vida transformada, o teu caráter transformado, a tua casa abençoada por Cristo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Quando você encontrar, diga amém.
Lucas, capítulo 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Lucas capítulo 19, amém? Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava as cidades, Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, irmãos, presta atenção, dos publicanos e rico. O que ele era? Maioral e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu aos cimogos, ou a figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos que viram isso murmuraram, dizendo: de ele se hospedara com o homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, presta atenção nisso, igreja: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Diga glória a Deus, diga aleluias. Irmãos, presta atenção em algo aqui. Há uma revelação de Deus nas nossas vidas dentro dessa palavra. Dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Olha a pergunta que eu vou fazer: há realmente o desejo de buscar o Senhor Jesus? Eu quero deixar essa pergunta para você responder para você. Realmente você deseja isso para a tua vida? Jesus é tudo que você quer para a tua vida? Fazer a vontade de Deus é o que você deseja? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Quando realmente, entenda isso, irmãos, quando realmente há o desejo de buscar a Cristo, quando nós desejamos do fundo do nosso coração em buscar a Cristo, nós primeiro somos por Ele encontrados. Eu acho que você não entendeu. Quando realmente há um desejo dentro de nós em buscar a Cristo, nós somos por Ele encontrados primeiro. Eu provo isso dentro da Bíblia para você. Havia um impedimento. Qual era esse impedimento? A multidão, concorda? Zaqueu ele não conseguia, ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali. Por ser de baixa estatura, a multidão era um impedimento, ele não conseguia ver Jesus.
Deus. Eu não quero mais viver no pecado, porque eu sei e ouvi falar que esse que vai passar aqui é o Deus Todo-Poderoso, ao qual pode trazer salvação e vida para mim. Ele desejou dentro dele, que ele falou assim: a única solução, eu vou subir nessa figueira, porque quando eu subir nessa figueira, ele vai passar e eu vou conseguir ver ele lá. Aí que está o mistério de Deus, irmãos. Quando há o desejo, ele sobe, Jesus está passando. Jesus primeiro, antes dele ver, Jesus olha para Zaqueu. Zaqueu não chegou a ver Jesus, mas ele foi por Jesus encontrado. Eu sei que aqui nessa noite há pessoas que estão vivendo alguns impedimentos na sua vida. Só que diante desses impedimentos é necessário que haja um esforço para você ser encontrado por Cristo. E para ser encontrado por Cristo, o desejo tem que estar no teu coração primeiro. A vontade em querer ter um encontro com Cristo tem que partir de você primeiro. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus, ele olha e diz assim: Zaqueu, você imagina, às vezes ele foi impactado, eu estou aqui para ver como que ele sabia o meu nome, e ele me chama pelo nome ainda. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. E ele vai dizer assim: pois hoje convém ficar em tua casa. Glória a Deus. Pegue você assim, em nome de Jesus, toque você. Toque você em nome de Jesus, pegue você aí, irmãos. Agora fala assim: eu sou a casa, sou a morada de Deus. Aplauda bem forte. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Que quando há esse desejo, quando há essa vontade, quando há essa dedicação, nós somos encontrados por Cristo e Cristo passa a habitar em nós. Ele passa a fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Ele passa a nos conduzir, porque nós passamos a viver por Ele. Ele olha para nós e nos vê como os filhos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele honra aqueles que o honram. Aquele que honra, aquele que busca, aquele que se humilha na presença de Deus é honrado pelo nosso Deus também, irmãos. Mas eu quero que você entenda algo profundo dessa palavra nessa noite. Ele é encontrado por Jesus. E olha o que vai dizer o versículo, irmãos. Ele desceu de toda a pressa e o recebeu com alegria. Eu daria glória a Deus. Sabe o que é o mais impressionante nessa palavra? A figueira, como ela é uma figueira brava, ela tem espinhos. Você imagina a dificuldade para ele subir. Às vezes ele subiu com muito cuidado, devagarinho, porque dentro dele ele queria. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, ele desceu depressa, irmão, sem olhar para a dificuldade, sem olhar pelos atrapalhos, mas ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Glória a Deus. Sabe às vezes o que falta para nós? Mais alegria em buscar Jesus.
não permite Deus trabalhar na tua vida. Mas a palavra vai dizer que ele desceu depressa, ele não olhou se havia problema, se ia se machucar, ele queria, era ter um encontro com Jesus, ele queria, era estar próximo de Jesus Cristo, irmãos. Ele não olhou para aquela dificuldade, aquela multidão, ele não olhou para os espinhos da figueira, mas ele desejou dentro dele: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu amo a Jesus, e você precisa, eu preciso, nós precisamos de Jesus. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Se não fosse Jesus ter misericórdia de nós, irmãos, porque a palavra vai dizer que todos pecamos. Livro de Romanos, carta a Romanos, e destituído da glória nós estamos. Mas pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, derramou sangue precioso naquela cruz, foi cuspido na face, apanhou, foi crucificado para nos salvar, igreja, para me salvar, para te salvar. A graça, favor não merecido, nós não merecíamos, mas Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui e também alcançar o céu no grande dia do Senhor. Diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor com alegria. Mas agora vem a parte que muitos não querem. Agora vem a parte da palavra de Deus que muitos acham que estão certos, que a maneira que ele vive está correta. Às vezes pecado consciente, mas Deus sabe que eu estou errado. Mas por causa de orgulho, por causa de algumas coisas que traz consigo, não se dobra, não se arrepende. As pessoas que ali estavam começaram a murmurar, porque o pecador que ia se hospedar, Cristo, nosso Senhor. As pessoas podem falar o que elas quiserem, irmãos, podem nos apedrejar, podem falar mal. O que realmente importa é que Jesus nos conhece, que Ele sabe daquilo que Ele prometeu, das promessas, das bênçãos sobre as nossas vidas, e começam a criticar, a murmurar, a falar entre si: como pode um pecador hospedar Jesus? Entretanto, irmãos, quando Zaqueu recebe ele com alegria, antes de Jesus dizer uma palavra, Zaqueu olha para ele. Zaqueu diz assim: se levantou Zaqueu e disse: Senhor, ele dizendo: resolvo eu dar aos pobres metade dos meus bens. Quem que é Deus, faz o melhor para Deus. Antes de Jesus responder, ele diz assim: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, tenho roubado por causa da profissão dele, restituo, devolvo 4 vezes mais. O desejo dele era tanto por Jesus, que quando ele recebe Jesus,
arrependido, irmãos. Ele já chega até Jesus com um caráter transformado. Ele já chega até Jesus como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo de Deus, dizendo para Jesus: Senhor, eu estou arrependido. Eu estou aqui para confessar meus pecados. O que eu tirei das pessoas eu devolvo 4 vezes mais. E ainda vou ajudar os pobres, porque eu sou um homem rico. Eu tenho condição de fazer. Aleluia, Deus. Infelizmente, irmãos, muitos de nós queremos Jesus, mas não queremos abandonar os pecados que nos cercam. Sabe por que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal? Alguém sabe? Ela saiu de Gomorra, mas Gomorra não saiu de dentro dela. Muitos vieram para a igreja, mas ainda desejam o mundo lá fora. Muitos vieram para a igreja, mas ainda estão presos no pecado. Muitos querem mudança de vida, mas não se conservam com Deus, não renunciam ao teu eu. Ainda são soberbos. Ele era homem rico, mas ele deixou a avareza de lado. Muitos são avarentos, só querem ter bens nessa terra, só querem ter riqueza, só querem acumular. Vai ficar tudo aqui, irmãos. E ainda vai deixar aqui para gerar briga com Deus por causa de nós. Aquele que quer Cristo, ele muda. Se ele sabe que o pecado desagrada a Deus, ele renuncia. Se ele sabe o que ele fala com palavra que desagrada a Deus, ele para de falar. Se a mente dele está contaminando o teu corpo, ele rejeita esse pensamento errado. Ele para de prestar um ouvido a terceiros que não agrega nada na tua vida. Mas ele vive exclusivamente para Cristo. Aí vem a resposta de Jesus. Jesus ouviu Zaqueu, mas eu quero crer que a gente esconde alguma coisa de Deus. A gente esconde alguma coisa de Deus. Do homem a gente esconde, mas de Deus Jesus, ele sabia o que Zaqueu estava dizendo. Era com sinceridade de nós. Jesus, ele sabia que Zaqueu tinha feito a melhor escolha na vida dele, que era se render a Cristo, que era se consertar, que era abandonar o zelo, abandonar, tirar da vida tudo que estava atrapalhando ele, que estava arrastando ele para o inferno. Zaqueu, ele recebeu vida novamente. Zaqueu, ele teve uma transformação espiritual, ele teve uma renovação de vida. E é o que muitos de nós precisamos, irmãos. Quando Jesus tem essa certeza, algo impressionante acontece. Olha só o que Jesus vai dizer para ele. Então disse Jesus, depois de Zaqueu falar: hoje houve salvação nesta casa. Algumas traduções dizem: chegou salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu estava perdido.
estava roubando as pessoas. Zaqueu estava defraudando as pessoas. E Zaqueu reconheceu que aquilo era errado. Eu não sei como servo de Deus não reconhecer que as tuas atitudes erradas diante do Criador dos céus e da terra, diante do soberano, diante da majestade santa de Deus. Eu não sei como a pessoa ainda consegue praticar pecado diante de Deus que vê todas as coisas. Jesus olhando para ele diz assim: Zaqueu, hoje chegou a salvação que você precisava dentro da casa. Às vezes você deve estar pensando mil e uma coisas agora, mas tudo leva a crer diante dessa palavra de Jesus que Zaqueu tinha problemas dentro da casa dele. Se não, por que Jesus ia dizer que chegou salvação na casa dele? Quem lembra que eu li no início que Zaqueu era um homem rico? Quem lembra que eu li no começo que Zaqueu era o maioral dos publicanos? Zaqueu tinha bens, era rico. Ele tinha bens materiais, financeiros. Mas isso não trazia bênçãos para dentro da casa dele, não trazia alegria, não trazia felicidade, porque havia o mal trabalhando dentro da sua casa, porque o pecado reinava. Era como se Jesus dissesse assim: você se arrependeu, Zaqueu. Quem lembra que a multidão era impedimento? Você se arrependeu, Zaqueu. Você está renunciando às coisas do mundo para entregar a vida a mim. Havia impedimentos, havia atrapalhos. O inimigo reinava aí, trabalhava aí. Mas hoje eu vim para mudar a tua história. Hoje eu vim para trazer vida para você. Hoje eu vim para trazer vida dentro da tua casa. Você me recebeu com alegria. Hoje a alegria do Senhor vai reinar dentro da tua casa. Porque hoje, diante do teu arrependimento, diante da tua entrega, eu passo a fazer parte da tua vida, da tua casa e da tua família. Eu passo a ser Senhor da tua vida. Eu passo a ser Deus da tua vida. Eu passo a cuidar das tuas coisas. Jesus diz para ele: hoje chegou salvação dentro da tua casa. Hoje você me convidou. Hoje você abriu as portas. Hoje você quis Deus na tua vida. O que eu entendo com isso? A escolha é nossa. Continuar o sofrimento ou escolher mudar. Continuar no pecado ou ter vida com Cristo. Renunciar a nós mesmos para que Cristo cresça em nós. Às vezes o que nós precisamos é dar liberdade legal para Deus ser Deus na nossa vida, para Deus ser Senhor da nossa vida. Eu já disse isso aqui na igreja. Ah, pastor, a carne é fraca. Isso é desculpa para quem não quer mudar. Quantas pessoas eu já ouvi, irmãos? Eu sou assim mesmo, eu não mudo. Eu já ouvi. Se não quer mudar, vai continuar do mesmo jeito, ou para pior. Enquanto a gente não deixar Jesus ser Deus, convidar, Senhor, olha, eu renuncio
presença de Deus. A gente acha que dinheiro pode comprar pessoas. A gente acha que porque a gente tem algum bem, ganha bem, pode humilhar pessoas. A gente quer coisas, quer acumular coisas. Mas tudo isso vai ficar nessa terra, irmãos. O que realmente vale a pena é que Deus, como Senhor e Salvador, e morar no céu com Ele. Eu me recordo da época daquela enfermidade que alastrou o mundo. Uma filha de banqueiro, ela escreve uma matéria e ela diz assim: meu pai tinha muitos bens, meu pai era muito rico, meu pai era milionário, mas o dinheiro dele não comprou ar para ele respirar. E não compra-nos. Tem coisas que só Jesus pode fazer na nossa vida. Se a gente trabalha, porque Deus abriu uma porta para nós. Se a gente se alimenta, porque Deus teve misericórdia e permitiu. Se a gente está na igreja, porque é permissão de Deus. Quantas pessoas queriam estar dentro da igreja como você está? E fecharam os olhos pela última vez, hoje não abriram mais. Eu e você temos pés para vir para a igreja, temos mãos para levantar e adorar a Deus, temos boca para adorar a Deus, temos olhos para ver. Nós temos tudo e sequer somos gratos, agradecidos por Deus. A gente só lembra daquilo que não aconteceu. A gente esquece daquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já mudou, aquilo que Deus já transformou. A gente esquece da onde Deus nos tirou, o que Deus ainda vai fazer. Mas a gente murmura por aquilo que a gente não conseguiu hoje. Enquanto você está aqui, tem gente gemendo dentro de um hospital. Enquanto você está aqui, tem mães gemendo, chorando por causa de filhos que não voltou para casa. Enquanto você reclama do teu marido, da tua esposa, tem mulheres lutando para sair das drogas, para que o marido abandone os vícios, e assim homens também guerreando, lutando para que haja mudança de vida. Que você possa, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se render a Deus de verdade, se converter de verdade. Frutos não é só bens materiais, não é só casa, carro, dinheiro no banco, não é só isso. Frutos também é arrependimento, é mudança de vida, é mudança de caráter, é ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, é ser servo de Cristo, é servir a Deus de todo o coração, é não aceitar as coisas que a terra oferece, não aceitar viver no pecado, não aceitar viver na imoralidade, não aceitar coisas erradas na tua vida, rejeitar, excluir da vida, arrancar pela raiz aquilo que não agrada a Deus. A gente fala, Deus conhece todo erro, todo pecado, mas a gente esquece de perguntar: mas será que Deus está comigo? Você pergunta para Deus: Espírito Santo, o Senhor está comigo nessa situação? O Senhor entra em lugares que eu entro? O Senhor falaria coisas que eu falo? O Senhor pensaria coisas que eu penso? Mas a gente fala: Deus conhece o meu coração, todo pecado, eu estou vivendo dessa maneira, mas Deus está comigo. Irmãos, não está. Não está. Sabe o que a palavra de Deus já diz? Deus, ele fala assim: eu coloco dentro de vós, diante de vós, a bênção e a maldição. Ele vai dizer assim: escolhe hoje o que você quer para a tua vida. Sabe o que acontece? Muitos
estou escolhendo a maldição. Aquilo que não é de Deus. Aquilo que não é de Deus. Deixa Deus ser Deus da tua vida. Deseja encontrar Deus e seja encontrado por Ele. Eu vou encerrar só para dizer para você que eu preguei nessa noite sobre transformação espiritual e mudança de vida. A gente precisa desejar isso na nossa vida. Ou continuar sofrendo, ou continuar no pecado. Mas se Cristo voltar, eu não te dou nenhuma garantia que você vai morar comigo. Ou estamos com Cristo, ou estamos com o diabo. Faça a melhor escolha da tua vida. Sirva a Deus de todo o coração. Sirva a Deus de todo o coração. Faça o teu melhor a Deus. Se dedique mais a Deus. Ame mais a Deus. Posso pedir um negócio? Posso? Para com esse negócio. Eu faço tanta coisa para Deus. Para com isso. Por mais que a gente faz, não é o suficiente para que Cristo fez por nós. Você sabia que igual a igreja é adoração? É uma forma de adoração. Não é só altar. Tudo que você faz para Deus é adoração. Tudo que você faz é dedicação. Não ache que você está perdendo tempo. Não ache que você está fazendo para o pastor. Eu não tenho nada para fazer para você. Eu não posso te salvar. Eu não posso ir para o céu. Mas Jesus, Ele pode. Sou somente um instrumento. Vou dizer mais. Sou somente uma voz aqui nessa terra que Deus deixou. Que muitos não querem ouvir. Mas independente se você quer ou não, Deus me colocou para ministrar a palavra. Se te agrada ou não, Deus me colocou como instrumento para ministrar a palavra. E eu vou pregar até Jesus me levar. Seja aqui, seja lá, seja dentro do meu trabalho, seja dentro da minha casa, eu vou falar de Deus. E posso dizer algo para você? Faça o mesmo. Faça o mesmo. Não quer ouvir, continue pregando, para que a salvação invada todo o teu ser e toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte, Jesus.